Olá, tudo bem com você? Hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre o método que eu criei, DRE emocional. Quem trabalha dentro das empresas já sabe, é uma linguagem comum falar sobre DRE, demonstrativo de resultado do exercício. É como um balanço de todas as entradas e saídas, a movimentação financeira toda que uma empresa tem durante o exercício, que pode ser de um mês, 3 meses, um ano, enfim. Então, é um compilado dos dados de uma empresa que se precisa olhar para fazer efetivamente um bom gerenciamento do financeiro da empresa. O DRE emocional é o demonstrativo de resultado emocional, que é algo que não aparece, que é negligenciado pelas empresas e que trata de fazer a gestão das emoções da empresa, porque eu acredito firmemente, tenho certeza disso, do quanto que as emoções impactam no DRE financeiro. Eu criei este método porque já tem mais de 27 anos que eu atuo dentro das empresas desenvolvendo lideranças e percebo o quanto este assunto da gestão emocional, ele é um tabu. As empresas têm com muita frequência o discurso de que quando você entra para dentro da empresa, você deixa a sua vida pessoal lá fora e aqui você é apenas profissional. E a gente sabe que isto é impossível, porque o ser humano é único. Ele carrega a sua vida pessoal, profissional, na verdade a gente não divide isso. Ele é inteiro. Ele é as suas emoções, ele é a sua carreira, ele é os seus papéis diversos que ele desempenha. Quando ele está em casa, ele está pensando na empresa, quando ele está na empresa, ele está pensando em casa, é tudo junto e misturado, e isso é um ser humano inteiro. Então, dizer que dentro das empresas a gente não deve lidar com as emoções é uma insanidade, porque é negar um arsenal de dados que nós temos dentro das empresas que afetam o resultado financeiro da empresa. É abrir mão disso. Os dados estão ali. A gente muitas vezes não quer olhar, mas o fato de não olhar para esses dados não faz com que eles deixem de existir. Eles continuam manipulando, influenciando os resultados financeiros. Então, eu chamo de big dates aqueles dados maiores que o RH já é acostumado a gerir, que é, por exemplo, o índice de absenteísmo, o índice de rotatividade, as denúncias no canal de denúncias. Tudo isso são dados gigantes, são dados grandes, que até se tem o valor financeiro, o quanto que isso representa para a empresa. Mas os small dates são aqueles dados que estão nas entrelinhas. São aquelas coisas que não estão tão visíveis. A gente, para perceber esses pequenos dados, nós precisamos estar atentos, ter olhos treinados, ouvidos sensíveis. Nós precisamos ter paciência para parar alguns momentos e observar o que está acontecendo em volta. Então, aquele colaborador que um dia recebeu uma promessa que jamais foi cumprida pela empresa, ele pode estar apresentando um dado, o small date, que não está sendo considerado. E aí a empresa reclama que aquela pessoa não é engajada, mas ele tem uma história que aí eu chamo de passivo emocional, que é uma promessa não cumprida, que gera uma frustração primeiro, depois uma mágoa, um ressentimento, e aquilo ele não desaparece porque a empresa não está lidando com aquilo.
A vítima continua se sentindo magoada e preterida, então aquilo vai influenciar no seu engajamento. Ou seja, vai influenciar na produtividade dele, vai influenciar na criatividade dele, vai influenciar quando você precisa acionar a equipe que ela dê um pouco mais, a pessoa não está interessada, porque ela se sentiu vítima dentro da empresa. Isso pode ser até inconsciente. Ela pode não ter vontade, ela pode não ter motivação, ela não vê sentido, e ela pode estar ali todos os dias, que a gente chama do presenteísmo, né? Está de corpo presente, mas não está de mente presente, de coração presente, não está ali engajado e com vontade. Então eu bato muito nessa tecla, que esses pequenos dados, eles precisam ser considerados na gestão emocional da empresa, porque sim, eles estão impactando, mas eles são praticamente invisíveis. Estão nas entrelinhas dos movimentos, das falas, dos comportamentos, mas olhos atentos conseguem percebê-los com toda certeza. O nosso cérebro, ele vai captando tudo o que acontece à nossa volta o tempo inteirinho, por meio dos nossos sentidos. Então a gente coloca foco em uma coisa de cada vez, mas todos os outros sentidos, eles estão captando as informações e registrando. E aí, quando a gente era criança, na nossa casa, na infância, a gente recebeu um treinamento de dados. A gente foi criando um arsenal de dados na nossa memória, de acordo com o que a gente recebia. Então, se na nossa casa, o pai, a mãe ou os adultos nos diziam que era para engolir o choro quando você estava frustrado, com raiva, o que você deduz? Que chorar não pode, que expressar emoção não é permitido. Então você aprende a engolir o choro. E não só engolir o choro, você aprende a engolir tudo. O choro, a tristeza, o medo, a frustração, a alegria. Você aprende a engolir tanto o que é agradável quanto o que é desagradável. Então você vai treinando. Então, quando você é adulto, e ainda enquanto criança, você vai expressando isso que está lá registrado. Por isso que emoções são dados. Uma emoção, ela sempre tem, ela não é nem boa nem ruim. Não é assim. O nosso sistema evolutivo nos presenteou com as emoções para garantir a nossa sobrevivência. Então, quando a gente se emociona, é porque tem algo no ambiente que requer a nossa atenção. Se tocar um alarme de incêndio agora, eu vou parar de falar com você e eu vou atentar para aquele barulho e vou tentar me defender. Então, esta é a função das emoções. As emoções a gente não aprende a sentir, a gente só sente, a gente já nasce com a capacidade de sentir a emoção. E uma das propostas do DRE emocional é fazer com que os líderes aprendam a parte mais desafiadora disso tudo, que é aprender a expressar as suas emoções, por meio de um comportamento apropriado, no momento apropriado, no local apropriado, de forma que isso potencialize as suas relações, a sua comunicação, a sua tomada de decisão e os seus resultados. Então, se você quer saber mais sobre DRE emocional, deixa seu comentário aqui abaixo nesse vídeo que eu vou responder todas as suas perguntas.